Fala, galerinha do meu coração, tudo bem com vocês? Meu nome é Edneia, eu sou professora de ciências e estamos aqui para mais uma aula no Se Liga na Educação. Quem está aqui comigo hoje é a Márcia. Ei, Márcia, tudo jóia? Fazendo aí o nosso trabalho de inclusão diária. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre biomas. Essa aula é dedicada então ao 7º ano do ensino fundamental. E nela nós iremos trabalhar a habilidade de caracterizar os principais ecossistemas do Brasil, quanto à paisagem, a quantidade de água, tipo de solo, disponibilidade da luz solar, temperatura, porque todos esses fatores influenciam em quais espécies, tanto de flora quanto de fauna, irão habitar nesse local. Esse assunto da aula de hoje, ele transita entre geografia, entre ciências, então a gente vê um pouquinho das duas disciplinas unidas para falar de biomas. E quando a gente fala de biomas, o que quer dizer bioma? O nome bio, já falei para vocês anteriormente em outras aulas, que bio vem de vida. Então, quando eu falo de vida, eu estou falando dentro da biologia, dentro das ciências. Então, vamos fazer essa transição entre as ciências naturais, da biologia e da geografia. Vamos lá? Bom, quais são então os biomas presentes aqui no Brasil? Nós sabemos que no mundo todo existem diferentes biomas. Cada região vai ter um bioma típico dessa região. E o Brasil é um país muito grande, né? A sua extensão é bem variada e por ser, essa extensão grande, nós temos 6 diferentes tipos de biomas aqui presentes no nosso país. Quais são esses biomas? Nós vamos ter o maior bioma em extensão, que é a Amazônia. Lembrando que a Amazônia não pertence somente ao Brasil. Ela abrange também vários países que fazem fronteira com o nosso país. Então, é um bioma muito grande, ela é muito característica, não que as outras não sejam, mas o bioma Amazônia, ele é único, não é encontrado em nenhum outro local no mundo, Então, somente na região da América do Sul, a gente encontra esse bioma maravilhoso, de matas fechadas, de muita água, umidade. Nós vamos ter também, aqui, o Cerrado. O Cerrado é uma área que fica transitando, entre a Amazônia até a área litoral. Ele abrange parte aqui da região Sudeste, Centro-Oeste, até o Nordeste, fazendo divisa com o bioma Amazônia. Vamos ter também a Caatinga. A Caatinga, ela é bem característica pelo clima mais seco, semiárido. A gente chama de... a gente fala que o solo não é tão fértil, devido à ausência de chuvas nessa região, ausência de alguns minerais. E é bem característico da região nordeste do país, mas a Caatinga é uma área desértica de maior biodiversidade do planeta. Sim, nós temos muitos animais e também vegetais que só vivem neste local aqui na Caatinga. Nós temos também a Mata Atlântica, que recobre toda a parte litorânea do país. Então, aqui em Minas Gerais, a gente tem um pedaço ainda mais próximo do Rio de Janeiro, Espírito Santo, onde nós vamos ainda ter restos da Mata Atlântica. É um dos biomas que foi muito desmatado ao longo do avanço tecnológico, da urbanização, então sofreu bastante com isso. E temos também aqui, presente praticamente em somente um estado, que é lá no Rio Grande do Sul, o Pampa. O Pampa que é caracterizado por grandes planícies, pastagens, que é muito comum vocês verem criações de gados nessa região. E por fim, nós temos ainda um dos menores e mais característicos biomas aqui no Brasil, que é o Pantanal. No Pantanal, o nome lembra pântano, então é uma área muito alagada, ele vai ter períodos que ocorrem alagamentos.
Para essa aula ficar um pouco mais interessante e tranquila, eu dividi ela em duas partes. Na aula de hoje, nós iremos ver e falar, então, sobre 3 biomas, Amazônia, Cerrado e a Caatinga. Na nossa próxima aula, nós falaremos, então, dos outros 3 biomas restantes. Vamos lá, então? Bom, Amazônia. Quais as características que esse bioma apresenta? A Amazônia, gente, ela é o maior bioma brasileiro. Como vocês viram, ela não abrange somente o Brasil, mas outros países que fazem fronteira com o nosso país. Ela é a maior biodiversidade do mundo. Então, o maior número de espécies, tanto de fauna quanto de flora, é encontrado no bioma amazônico. Ela corresponde, à metade do território nacional. Ela era ainda maior, mas com o tempo e com desmatamento, queimadas, ela vem sofrendo com o avanço da urbanização, avanço da agroeconomia. Então, tem sofrido bastante com garimpo. Então, estamos perdendo muito da floresta amazônica. E aí, isso gera impactos significativos em todo o mundo e principalmente aqui no Brasil. Por que isso? É na Amazônia que concentra-se uma umidade muito grande. Lá, a quantidade de água presente na floresta é enorme. Então, são muitos rios, os maiores rios que compõem o Brasil estão presentes lá na Amazônia. É só isso que faz com que ela seja úmida? Não. A floresta da Amazônia, a parte vegetal, ela é densa, ela é muito fechada e as árvores transpiram. Quando essas árvores transpiram, elas liberam água. Juntamente com as águas dos rios, dos lençóis freáticos, lençóis subterrâneos, nós vamos ter a formação de nuvens de evaporação que vem da Amazônia. E essas nuvens, elas viajam por todo o Brasil, chegando aqui, por exemplo, em Minas Gerais. Então, ela é responsável por trazer umidade, correntes de umidades para diferentes regiões do Brasil. Por isso a importância dela, não é só no local, não só por isso, né, gente? Ela é importante por vários motivos, mas todos os outros estados têm sim a ver com as queimadas, com o desmatamento, com os impactos que essa floresta vem sofrendo. E aí, por consequência, os outros biomas ficam prejudicados devido à umidade que não tem chegado lá da Amazônia, muitas vezes nesses estados brasileiros. Então, a vegetação dela é extremamente densa, fechada, é bem característica de árvores gigantescas e animais que são vistos somente na região amazônica. Então, aqui eu coloquei uma foto para vocês visualizarem. Olha a quantidade de água, e as matas extremamente fechadas. É muito difícil, geralmente a Amazônia, para andar lá, você tem que andar com um guia. Se você se perde aqui no meio, a mata é muito fechada, muitas vezes você não consegue definir se está dia, se está tarde, qual o horário certo, por ser extremamente fechada, você não tem acesso, a tanta claridade assim. E você não tem uma definição correta de horário. Então, é muito perigoso adentrar na mata amazônica sem que você conheça o local. Então, geralmente, quando alguém vai para conhecer, tem a presença dos guias, que são pessoas da região que conhecem muito bem a mata para poder te guiar. Sem contar nos animais que ali estão presentes, Nós temos a presença da sucuri, de onças, de vários animais que são, eles não nos atacam, mas eles se defendem. Então, automaticamente, quando você adentra uma área que é deles, a gente tem que tomar esse cuidado para que você não invada um espaço e ele tenha que se defender por causa disso. Bom, quais animais, então, nós podemos encontrar na região da Amazônia? Quais são os animais característicos? São muitos. Se eu fosse colocar todos os animais que são presentes nesse bioma, nós ficaríamos aqui horas e mais horas. E esse bobear ainda não conseguiria falar.
Então, eu vou dar exemplo de alguns animais. Vamos lá. A gente tem o sagui, que é esse macaquinho aqui, sagui de bigode, que ele tem como característica um bigode branco. A gente tem a sussuarana, que é uma espécie de felino, parente lá da onça parda, muito comum também na região da Amazônia. Então, esses dois animais a gente encontra lá. A arara vermelha maravilhosa, que também é característica da região amazônica. O boto, gente, o boto cor-de-rosa, mamífero aquático, lindo, parente lá dos golfinhos, de água doce, né? A gente só encontra aqui. Isso aqui é maravilhoso. É algo que a gente não vê em nenhuma outra região. São muitas pessoas que vêm de fora para conhecer esse querido aqui. E ele também adentra, né, dentro da cultura do país, da cultura indígena, da cultura popular, na qual você tem várias lendas abordando, então, o boto cor-de-rosa, animal característico somente encontrado lá na região da Amazônia. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o cerrado. O cerrado é uma área, né, de transição, então sai da Amazônia, vem para o centro-oeste. No centro-oeste, nós vamos ter paisagens bem diferentes das encontradas lá na Amazônia. O solo é diferente, as árvores são diferentes e os animais encontrados também vão ser. Então, de extensão, é o segundo maior bioma encontrado no Brasil. O clima predominante no Cerrado é o tropical sazonal. Por quê? São estações muito bem definidas. A gente tem, por exemplo, a estação chuvosa, que vai de outubro a março, né? Então, é uma estação bem definida. E a gente tem a estação seca, que vai de março, né? Um pouco depois de março, até setembro. São estações na qual a gente não vê chuva nessa região. Aqui em Minas, nós temos a presença do cerrado bem marcante. Uma outra característica que é muito comum nessa região é que a vegetação local, as árvores possuem troncos retorcidos. Então, você vai ver a presença de diferentes árvores com porte mais baixo, mas existem também as árvores com grandes portes, né? Entretanto, os troncos dessas árvores são retorcidos. A camada de proteção desses troncos é enorme. Sabe por quê? Queimadas. Tem espécies que elas precisam das queimadas para reproduzir. Sementes que só conseguem estourar, né, germinar a partir do calor do fogo. Entretanto, tudo bem, a queimada ela faz com que o cerrado viva. Sabe qual que é o problema disso tudo? A ação de nós, seres humanos. Aí que mora o perigo. Por quê? A ação antrópica faz com que essas queimadas se intensifiquem. A vegetação ela não tem tempo para se recuperar, porque sim, com as cinzas ela fertiliza o solo, as árvores estão preparadas para isso, o caule delas muitas vezes está não só na superfície da terra, mas também adentrando dentro da terra, e aí ela consegue crescer novamente. Mas aí que tá, o homem vem, provoca mais queimadas e a vegetação não consegue se recuperar. Esse é um dos maiores impactos e problemas que a gente vê nesse bioma. A ação, mais uma vez, antrópica. Gente, venhamos e convenhamos, o homem tem que se conscientizar mais das suas ações e do que eles fazem com a natureza, porque a natureza ela devolve, ela nos mostra que nós não podemos alterar o ambiente, a gente faz parte deles, nós somos parte de um ecossistema, nós não somos prioridade e simplesmente donos de tudo. A gente tem que ter consciência ambiental e ter consciência de que queimadas e desmatamento em várias regiões vai prejudicar e muito. Não é só o clima não, vai eliminar diferentes espécies e aí algumas espécies deixam de existir por causa disso. Então tem que ter consciência ambiental e diminuir a questão das queimadas e do desmatamento em qualquer campo, em qualquer bioma que a gente esteja inserido, ok? Bom,
A gente vê também a presença de algumas gramíneas e arbustos, que são pequenas árvores, árvores de pequeno porte. Aqui tem uma foto característica de um cerrado que eu trouxe para vocês verem. A gente tem diferentes planícies, né? Nós temos regiões mais altas, regiões mais baixas, as árvores retorcidas, dependendo da estação do ano, o solo vai estar bem seco, dependendo vai estar um pouco mais encharcado, de acordo com essas estações bem definidas que eu falei para vocês. Agora eu vou falar um pouco mais sobre a caatinga. A caatinga, ela é característica lá do Nordeste. Ela ocupa grande parte da região do Nordeste. Existem outros biomas, né, principalmente de transição, São Luís do Maranhão, um pouco do Ceará, que vai ter um pouco do cerrado e também da caatinga. Então, quanto mais ao nordeste do país, mais a gente encontra a caatinga. E lá, o clima é semiárido, né? Ele a gente chama de sertão nordestino, onde a seca é muito comum e prevalente. Não é porque é seco que nós não tenhamos vida, que nós não tenhamos biodiversidade nesses locais. Lá apresenta-se uma vegetação de arbustos de pequeno e médio porte. Os galhos também são retorcidos, adaptados ao clima seco. As folhas são adaptadas aos longos períodos de seca. É muito comum a presença de cactos, porque cacto ele retém muita água, né? E aí ele não perde muito para o meio externo e consegue sobreviver. E também algumas espécies de plantas que são adaptadas para essa região, para esse local. Então tá aqui, ó, uma foto que eu trouxe para vocês verem da caatinga. Muito comum a presença de cactos, bromélias, dependendo da estação do ano, né, as árvores sem folha, porque essas folhas não conseguem sobreviver devido ao clima muito seco. O solo semiárido, né, mais seco também, dependendo, com presença maior de calcário. Bom, vamos ver agora se vocês conseguiram fixar e entender um pouco mais a diferença desses três biomas. Eu trouxe para vocês aqui uma atividade para a gente poder fazer juntos e entender animais e vegetações típicas de dois tipos de bioma, Amazônia e Caatinga. Então eu tenho aqui, eu tenho o sanhaçu, eu tenho sagu de tufo, as bromélias, o carcará, jacareaçu, o boto, sucuri e uma floresta densa. Vamos agora classificar esses animais e vegetações de acordo com o bioma que eles são encontrados? Então vamos lá. O sanhaçu é um animal muito característico da região amazônica. Eu encontro o sanhaçu em outras regiões como o Cerrado também, porém a coloração dele vai ser um pouco diferenciada. Esse sanhaçu amazônico, ele tem a coloração mais azulada. É um pássaro maravilhoso, né, gente? Ele é lindo. Então, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Sanhaçu, característica, então, da região amazônica. O sagui de tufo. Eu falei para vocês que lá na Amazônia tinha sagui, mas era o do bigode. Esse aqui tem tufos na orelha. Então, ele é característico da caatinga, típico de lá. As bromélias, característica da caatinga também. Bromélias, cactos, né? A gente vê uma vegetação bem característica da região. Carcará. Gente, isso aqui, ó, é símbolo. A gente vê muito presente lá no Nordeste. Inclusive, influenciando cultura. Temos várias músicas sobre o carcará. Então, presença dele lá na caatinga. Jacareaçu. Jacaré é muito característico de ver lá na Amazônia. Um animal de grande porte. O boto, eu dei exemplo para vocês na aula, né? Então, já falei com vocês, ele também é presente na Amazônia. Floresta densa, com muita água, Amazônia. E a sucuri, que é bem comum e característica, é um animal muito grande, né? Lá da Amazônia. Aqui eu coloquei errado, coloquei
Caatinga e Era Amazônia. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Eu aguardo vocês na nossa próxima para que falemos então sobre os outros biomas que faltaram. Se tiverem alguma dúvida, se liga no Tira Dúvidas daqui a pouquinho, nas quintas-feiras, na Rede Minas. Um abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau!